Mateus capítulo 9, a partir do verso 27. Nós vamos ler do 27 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo, endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: é pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. E percorrendo Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Diga amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nessa noite nós te damos graça pela tua presença, te damos graça pela leitura da tua palavra e te damos graça porque o Senhor é maravilhoso e ministra aos nossos corações. Nós rogamos a ti que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreender a tua palavra e, tendo compreendido, entendido a tua palavra, possamos pôr em prática cada um desses ensinamentos, cada uma dessas palavras, cada uma das suas revelações, e que em nome de Jesus essa palavra transforme o nosso viver, transforme a nossa história, que possamos dar frutos e frutos no teu reino. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele dá continuidade àquela série de mensagens que nós tivemos a respeito do ministério e o poder de Cristo. Cristo, ele demonstrou nos seus milagres, nos seus sinais anteriores a essas curas, quanto Jesus ele é superior e o quanto ele é poderoso, como ele é soberano sobre os poderes da natureza e sobre a criação, porque sendo Deus, ele é criador, como ele é poderoso, e ele é poderoso acima das enfermidades, ele é Jeová Rafa, ele é o Deus que cura, ele é o Senhor que pode todas as coisas, ele é todo poderoso. E no episódio da ressurreição da filha de Jairo, aquele homem chamou Jesus até a sua casa, e lá na casa de Jairo, diz a palavra do Senhor que a filha dele havia morrido, as pessoas já estavam se lamentando, então Jesus chama aquela menina, aquela jovem de volta à vida, mostrando que Jesus ele é o autor da vida e ele tem o poder sobre a morte. E Jesus vai provar, ele vai nos demonstrar de uma vez por todas o seu poder sobre a morte quando ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive, ele reina, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz a partir do verso 27 que saindo dali, ou seja, saindo da casa de Jairo, seguiram
a Jesus, e como era comum naquela época, ele era seguido por muitas pessoas, por multidões, por centenas, dezenas, às vezes milhares de pessoas seguiram Jesus, e as pessoas seguiam a Jesus por motivos diversos. E até hoje nós vamos encontrar essa realidade. Pessoas que seguem a Jesus, pessoas que estão buscando a Jesus, mas que estão buscando a Jesus por motivos, por motivações, por interesses diversos. Existem pessoas que estão atrás de Jesus pela causa certa. E qual é a causa certa, pastor? Existem pessoas que estão buscando a Jesus porque querem ter um relacionamento com Jesus. Querem se relacionar com Jesus, o reconhecem como Salvador, como Senhor da sua vida, o reconhecem como aquele que salva, aquele que tem o poder de mudar a sua vida, de mudar o seu caráter, de mudar o seu coração, a ponto da Bíblia dizer que aqueles que estão em Cristo se tornam uma nova criatura. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, o Senhor ele vai dizer, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós buscamos a Jesus, quando nós estamos na presença de Cristo e nós nos relacionamos com Ele, como consequência desse relacionamento, nós nos tornamos novas criaturas. Nós, como diz a palavra de Deus, nascemos de novo. Nós passamos a viver em novidades de vida. O nosso caráter é transformado. A nossa maneira de viver, de pensar, os nossos propósitos, como nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, eles são diferentes. O nosso conhecimento, a nossa vivência, tudo na nossa vida muda quando nós buscamos a Cristo de uma maneira correta, pela motivação certa, quando nós buscamos a Cristo não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E Jesus é Deus. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a fonte de vida eterna. E se nós estamos nele, diz a palavra do Senhor, nós podemos todas as coisas. Porque para Ele tudo é possível, não há nenhuma impossibilidade para Jesus. E nós vamos encontrar aqui, não somente pessoas que buscavam a Cristo, mas esse texto maravilhoso que nós vamos meditar nessa noite, vai nos mostrar o que Cristo enxergava na multidão. Muitas vezes nós falamos do nosso relacionamento com Jesus. Nós devemos buscar a Jesus, nós precisamos ter um pensamento em relação a Ele, nós precisamos nos mover em direção a Ele, mas o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Nós nos relacionamos com Ele e Ele se relaciona conosco. E muitas vezes nós falamos do que nós devemos buscar no Senhor, como deve ser a nossa atitude em relação a Ele, mas como o Senhor ele enxerga o povo, como o Senhor ele enxerga as multidões que o seguem, como o Senhor Jesus ele olha para nós e ele nos vê. Primeiramente diz o texto que a partir do verso 27, 2 cegos o seguiram. E quando esses cegos o seguiam, veja como é interessante, o que eles clamavam era, Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Veja que a declaração daqueles homens mostra o caráter, a razão da busca deles. Porque no pedido deles, no clamor deles, havia algo ali implícito. Eles reconheceram a Cristo não somente como um grande profeta, não somente como um grande rabino, um grande professor, um grande mestre, não somente como um operador de milagres, como muitas pessoas ali o buscavam, mas a declaração deles é, Senhor, tem compaixão de nós, compadeça-te de nós, importe-se conosco. E no decorrer da sua declaração eles dizem, tem compaixão de mim, filho de Davi. Porque o Antigo Testamento,
ele vai classificar o Messias como o filho de Davi. As profecias veterotestamentárias, as profecias do Antigo Testamento, deixavam claro que o Messias, ele seria um descendente de Davi. Ele viria da casa de Davi. Ele viria, como diz lá o livro de Gênesis, lá no capítulo 49, da tribo de Judá. Porque havia uma promessa messiânica de que o cetro, o domínio, o governo estaria sempre na tribo de Judá. E depois, na aliança que o Senhor fez com Davi, ele prometeu que sempre da descendência de Davi, sempre haveria alguém sentado no trono. E as profecias apontavam para que de Belém viesse o Messias e que da tribo de Judá e da descendência de Davi viesse o Messias. E quando eles estão classificando a Jesus, não como filho de José ou de Maria, não como alguém que vem de Nazaré, não como alguém que é galileu e vem da Galileia, não como rabi, como algumas pessoas chamam, não como mestre, mas como filho de Davi, eles estão dizendo: Senhor, nós sabemos que Tu és o Messias, nós sabemos que o Senhor é o cumprimento das profecias e nós Te pedimos, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, porque nós somos cegos, nós temos um problema, uma enfermidade na nossa vida que não nos permite ver, e nós sabemos que se o Senhor olhar para nós e se compadecer da nossa dor, da nossa dificuldade, Tu tens poder suficiente para nos curar. O Senhor tem um poder suficiente para nos curar. Então eles vão entrar em uma casa e Jesus faz uma pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? E a resposta deles é maravilhosa. Eles dizem sim, mas não somente sim, eles dizem sim, Senhor. Veja que aquilo que é suficiente para a nossa salvação, aquilo que é suficiente para que a nossa vida esteja nas mãos de Deus, aqueles homens fazem antes de receber a sua cura. Primeiro, na declaração do verso 27, eles reconhecem a Cristo como Messias, como Filho de Deus, como cumprimento das profecias. E logo no versículo seguinte, no verso 28, eles responderam: sim, Senhor, Tu não é apenas o Messias, Tu és o Senhor das nossas vidas. Eles se humilham diante da grandeza de Jesus, quando o chamam de Senhor, e o reconhecem como superior a eles. Eles estão dizendo que a fé que eles depositaram em Cristo não é somente uma fé para conquistar aquilo que é material, não é somente uma fé para conquistar aquilo que era necessidade física deles, mas eles já haviam conquistado algo que ia além da cura que eles desejavam. Eles já haviam recebido de Deus a revelação de que Cristo é o Messias e haviam reconhecido como Senhor da sua vida. E essa fé demonstrada toca no coração de Cristo. E Cristo diz a palavra do Senhor no verso 29, toca nos olhos dele dizendo: faça então, seja feito então, conforme a vossa fé. Jesus está dizendo: já que vocês creem em mim, já que vocês me reconhecem como Messias, já que vocês me reconhecem como Salvador, já que vocês me reconhecem como Senhor da sua vida, e vocês já alcançaram o maior dos milagres, que é o milagre da salvação, o maior dos milagres, que é o milagre da transformação do coração do homem, e vocês creem em mim, sim, eu me compadeço de vocês. E segundo a fé que vocês estão demonstrando, eu declaro que vocês estão curados. E a Bíblia diz no verso 30, que após Cristo falar aquelas palavras, abriram-se os olhos deles, e eles ficaram curados. Mas perceba que para que eles alcançassem a cura, para que eles alcançassem a compaixão, para que eles alcançassem e movessem o coração de Cristo em relação à necessidade que eles tinham, eles seguiram alguns passos que nós precisamos entender nessa noite. Eles primeiro alcançaram o coração do Senhor,
Não pela necessidade que eles tinham, porque eu tenho certeza que se Jesus olhar hoje para dentro de cada um dos nossos corações, todos nós teremos alguma necessidade para apresentar diante dele. Todos nós teremos alguma angústia, todos nós teremos alguma petição a fazer, todos nós teremos algum pedido para apresentar diante de Cristo, todos nós teremos algo para clamar e falar e pedir diante do Senhor, mas nós tocamos o coração de Deus, não é quando nós gritamos mais alto, não é quando nós choramos ou clamamos por muito tempo, mas é a maneira como nós nos apresentamos e as nossas ações diante dele. E as ações deles foram de reconhecer a Cristo como Messias e de reconhecer a Cristo como o Senhor da sua vida. Quando nós reconhecemos a Cristo como o Messias, como aquele que é o Salvador de toda a humanidade, e nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, entregamos a nossa vida nas suas mãos, nós já alcançamos o máximo que nós poderíamos alcançar, o maior milagre, que é o milagre da salvação. Daí em diante, nós começamos a desfrutar das bênçãos de ser alguém salvo diante de Deus. De ser alguém que já alcançou aquilo que é mais importante. Ah, pastor, mas aquilo que era mais importante na vida deles era ser curado da sua enfermidade. E eu respondo para vocês que não. Porque aqueles homens depois foram curados, tempos depois, eles tiveram uma outra enfermidade e morreram. E hoje nós podemos pedir algo material diante de Jesus. Podemos pedir alguma bênção, alguma dádiva. E o Senhor, Ele pode nos dar. Mas tudo aquilo que Ele nos dá materialmente, diz a Bíblia que a traça, a ferrugem, ela corrói. E aquilo que nós conquistamos aqui materialmente vai passar. Inclusive a nossa vida. Se nós morrermos antes da volta de Cristo. Então hoje nós clamamos a Deus pela cura, nós clamamos a Deus para que Ele abra uma porta financeira, nós clamamos a Deus para que Ele nos ajude nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, mas tudo isso se torna secundário diante daquilo que é mais importante, que é a salvação da nossa alma. Que é estarmos salvos e curados diante de Cristo, que é o nosso Senhor. Então o foco da nossa vida, o foco da nossa existência não devem ser os bens materiais. Não deve ser aquilo que a gente alcança materialmente, apesar de ser muito importante. E apesar de Cristo também ter prazer em nos abençoar em relação a isso. Mas o foco, o centro de tudo é ter a Cristo. E saber e conhecer que Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador, e Ele precisa ser o Senhor da sua vida, Ele precisa ser o Senhor da sua história. Então o texto continua dizendo que quando aqueles homens se retiraram, foi trazido um mudo, e esse rapaz, essa pessoa, talvez esse jovem ou esse homem, que foi trazido, ele era mudo e, além de ser mudo, ele estava endemoniado. Ou seja, aquela enfermidade que ele tinha, era fruto de uma ação demoníaca na vida dele. E aí nós precisamos abrir um parêntese para comparar esses dois casos. Porque nós temos dois homens que estavam cegos, mas eles tinham fé em Jesus. Como nós vimos já, eles haviam reconhecido a Cristo como Messias, haviam reconhecido a Cristo como Senhor da sua vida. E estavam cegos. E nós temos aqui agora a figura de um homem que também estava enfermo. A enfermidade dele, ele não podia falar. E a Bíblia diz que essa enfermidade, ela era causada por um demônio. Nós temos crentes, pessoas salvas, e estão enfermas. E temos alguém que a Bíblia não declara se ele conhecia ou não a Cristo. Mas é muito provável que ele não tivesse um conhecimento, um encontro com o Senhor,
porque ele estava endemoniado. Então, crentes em Jesus, pessoas cheias de demônios, o que eles têm em comum? Ambos estavam enfermos. Ambos estavam com a sua vida, ambos estavam sofrendo por causa de uma enfermidade. E o que a Bíblia deixa claro para nós? O que a Bíblia evidencia nesse paralelo, nesses dois textos? É que Cristo, ele se importa tanto com aqueles que o reconheceram, e ele também cura os seus filhos, como ele também se importa com aqueles que estão endemoniados. O que eles fizeram em comum? Ambos chegaram diante do Senhor. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda, a enfermidade sai, a doença sai, a nossa vida é transformada. A Bíblia diz então que aquela pessoa, aquele homem foi trazido, ele estava mudo e endemoniado. E o que o Senhor ele fez? Ele expeliu aquele demônio. Ele expulsou aquele demônio daquele homem, daquela pessoa. E imediatamente, diz o verso 33, expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Havia uma crença popular naquela época de que somente o Messias seria capaz de expulsar demônios. Somente o Messias seria capaz de expulsar os poderes das trevas. Somente o Messias teria poder de expelir o demônio daquelas pessoas. E de fato lá está Jesus, expulsando demônios daquelas pessoas. Como em outro texto ele diz, se eu expulso demônios, se eu dou uma ordem aos demônios, e os demônios me obedecem, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então chegou o reino de Deus sobre aquele homem. Chegou o reino de Deus sobre aquela pessoa que estava endemoniada. Porque antes, quem governava a sua vida eram os demônios, a ponto de causar uma enfermidade nele. Então repare que a enfermidade ela pode ser causada tanto por demônios, como a vida daquela pessoa, como ela pode ser uma enfermidade natural. Como também na vida daqueles dois cegos que já haviam reconhecido a Cristo como seu Senhor. Mas para provar que Ele é o Messias, para nos mostrar que Ele tem poder, para nos mostrar que Ele tem poder sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre tudo que existe, o Senhor Jesus, Ele cura os cegos e Ele expele o demônio e cura aquela pessoa que estava muda. E diante da cura, diante da evidência, diante do agir de Deus, o que acontece? As multidões são alcançadas. As multidões ficam maravilhadas. Porque quando as pessoas enxergam o poder de Deus se manifestando na sua vida, seja através de cura, seja através de libertação, seja através da transformação do seu caráter, seja através do seu testemunho, daquilo que Cristo tem feito na sua vida, é isso que acontece. O que o verso 33 nos diz, jamais se viu tal coisa em Israel, porque a obra que Jesus faz, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela transforma de fato a vida daquele que é alcançado pelo Senhor Jesus. E eles vão dizer, jamais se viu coisa igual, jamais se viu coisa parecida em Israel. Mas, sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Diante do agir de Cristo, sempre se levantam os detratores. E o que diz no verso 34? Que blasfemaram contra ele, murmuraram, dizendo os fariseus, pelo maioral dos demônios, é que ele expele os demônios. Jesus não se importa com aquilo. Mas nós vamos ver que no meio da multidão existia todo tipo de gente. No meio da multidão que seguia Jesus, tinha todo tipo de pessoa. Tinha gente enferma que acreditava nele, tinha gente enferma
possuída por demônio. Tinha gente que se maravilhava com o agir dele e glorificava a Deus por conta desse agir. E tinha também os murmuradores, os blasfemos. E tinha também aqueles que falavam coisas loucas a respeito de Jesus. Porque no meio da multidão tem todo tipo de gente, tem todo tipo de pessoa. É por isso que a gente não pode ter o nosso olhar baseado, pautado pelas multidões. É por isso que a nossa vida com Deus, ela não pode viver girando em torno daquilo que a multidão define, daquilo que a maioria das pessoas fala que deve ser o nosso olhar, o nosso foco, a nossa visão. Ela deve estar concentrada, deve estar centrada, direcionada, única e exclusivamente em Jesus. Mas como eu falei aqui no início da nossa mensagem, o texto vai nos dizer a forma como Jesus, ele olha para nós. Nós vimos, já na primeira parte, que ele olha para nós com um olhar de compaixão. Quando nós nos dirigimos a ele com fé, ele se compadece de nós. Quando nós nos aproximamos dele, ele tem poder para curar e para libertar. E é isso que o último trecho do texto que nós lemos vai dizer que ele percorria todas as cidades e povoados. E esse texto é um resumo do ministério de Cristo na terra. Se você quiser marcar na sua Bíblia ou quiser decorar, Mateus 9, verso 35, é um resumo do ministério, um resumo daquilo que Jesus fez aqui na terra, quanto homem, quanto no exercício do seu ministério. Diz, percorria Jesus todas as cidades e povoados. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas. Então o que Jesus fazia? Jesus ensinava. E ele continua nos ensinando através dos mestres, através dos profetas que ele tem levantado, escritores, pregadores, homens de Deus que têm sido usados por Jesus para ministrar a sua palavra. Hoje, nesse momento, ele está nos ensinando. As pessoas que vão assistir depois esse vídeo na internet serão ainda ensinadas por Cristo, pela sua mensagem que está sendo pregada desde o início, quando ele veio aqui. Então, o que Jesus ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas. Segundo que Jesus fazia, segunda ação, segundo ato ministerial que Jesus fazia, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. O que Jesus fazia? Ele ensinava, mas ele também pregava. E como eu disse aqui, ele continua usando os seus pregadores, seus ministros, seus filhos. Porque pregar o evangelho não é privilégio de alguns. Pregar o evangelho não é quando a gente fica numa igreja, num púlpito como esse, pregando o evangelho. Não é somente isso. Isso também é uma forma de pregar o evangelho. Mas como na semana passada nós nos reunimos e fomos às ruas fazer evangelismo, e você pega um panfleto, você para alguém na rua, e você fala, meu irmão, Jesus ama você, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus mudou a minha vida, se arrependa dos pecados, entregue a sua vida a Jesus, você está ali também pregando o evangelho. Quando você está em casa, e você está dando um bom testemunho, e você está falando do amor de Deus, você também está pregando o evangelho. E o que Jesus ele pregava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quem prega o evangelho deve pregar arrependimento. Quem prega o evangelho deve pregar Jesus. Quem prega o evangelho deve pregar aquilo que a Bíblia diz que deve ser pregado. Então Jesus ele pregava o que? O evangelho do reino. E o que mais ele fazia? Curando todas as sortes de bênção, todas as sortes de doenças e todas as sortes de enfermidade. Então Jesus ensinava, Jesus pregava, curava e libertava todo mundo que chegava perto dele. Agora repare que em outro trecho, Jesus ele vai nos dizer que nós faríamos as obras que ele fez e faríamos ainda obras maiores.
Às vezes eu assisto pregações pela internet e eu vou olhar, aquela mensagem, ela teve 1 milhão de visualizações. Ou seja, a mensagem que aquela pessoa trouxe, alcançou 1 milhão de pessoas. Quando foi que Jesus pregou e 1 milhão de pessoas foram alcançadas? É óbvio que nenhum de nós, ainda que se esforce durante toda a vida, vamos pregar com a mesma autoridade que ele, porque ele é a própria palavra encarnada. Mas nós, hoje, numericamente, alcançamos mais pessoas do que Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver que os seus discípulos fizeram também muitas obras que ele não realizou. Porque ele sabia, e como profeta, ele profetizou para os seus discípulos: vocês vão fazer obras que eu faço, que eu estou fazendo, e ainda vão fazer obras maiores. Ou talvez até a gente poderia aqui parafrasear obras diferentes da que eu fiz. Eu conheço pastores que plantaram igrejas e igrejas que deram frutos, igrejas maravilhosas, igrejas abençoadas. E Jesus, em 3 anos e meio de ministério, ele não fundou tantas igrejas, não reuniu tantas pessoas, não operou tantos milagres, como muitos discípulos operaram através da história. Então, o que nós precisamos entender? Que o ministério que Jesus começou e transmitiu a nós, ele deve continuar sendo realizado pela sua igreja. E o que Jesus fazia? Qual é o ministério de Jesus? É ensinar. O ministério de Jesus, pregar, curar e libertar as pessoas. Mas lembra que eu disse como Jesus ele enxerga a cada um de nós? Diz a palavra de Deus que, vendo ele as multidões, ele se compadecia das multidões. Ele tinha compaixão. Ele se importava com as multidões. Ele sentia aquilo que as pessoas estavam sentindo. Jesus, como Deus, ele é onisciente, ele sabe o que cada um de nós está vivendo. Ele sabe o que cada um de nós está passando. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida. E ele sabe aquilo que está dentro do interior do seu coração, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. E o texto vai dizer que ele vendo, ele se compadeceu delas. Por quê? Porque estavam aflitas. Porque estavam exaustas. E eram como ovelhas que não tinham pastor. Veja que detalhe maravilhoso, que detalhe interessante. Antes de nós encerrarmos a nossa mensagem nessa noite. Jesus, ele olhou para a multidão. E lembra que na multidão tinha gente enferma. Lembra que na multidão tinha gente possessa. Lembra que na multidão tinha gente que blasfemava, que reclamava. Agora, o que faz Jesus se compadecer? O que faz Jesus se importar? Jesus ele se importava, diz primeiro, porque estavam aflitas e exaustas. Elas estavam vazias. Elas estavam sofrendo. E as pessoas que estão aflitas e exaustas, elas sofrem porque elas não conhecem a Cristo, porque não conhecem a Deus, porque não têm o Senhor como centro da vida delas, porque não tem uma direção, não tem um propósito para viver. Estavam aflitas e exaustas. Aflitas por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Diferente do salmista no Salmo 23, que declarou exatamente o contrário. O Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará, de nada eu terei falta. Porque se eu tenho Cristo na minha vida, amém? Se eu tenho Cristo como pastor, aquele que cuida de mim, eu não tenho por que me afligir. Se eu tenho Cristo que cuida de mim, eu não tenho por que me preocupar. Se eu tenho Cristo que cuida de mim, eu não estou mais perdido.
Se eu tenho Cristo que cuida de mim, eu tenho agora na minha vida um propósito. Eu tenho na minha vida agora uma razão de viver. Eu tenho dentro do meu coração uma alegria. Eu tenho agora um motivo para realizar toda e qualquer boa obra. Porque antes eu era como uma ovelha que não tinha pastor. Antes eu era uma pessoa desesperada. Eu era uma pessoa aflita. Mas agora eu encontrei Jesus. E agora eu sou completo. E agora Ele vive em mim. E agora eu tenho onde me apoiar. Eu tenho quem se importa comigo, quem se compadece de mim. Eu tenho alguém que olha para mim e me chama de filho. Eu tenho alguém que olha para mim, aleluia, e se importa com aquilo que está dentro do meu coração. Ele se compadece de mim, Ele se compadece de você. Ele se importa contigo. Então agora Ele se vira para os seus discípulos. Ele se volta para aquele seu ciclo de homens que se relacionavam com Ele intimamente, que estavam ali no dia a dia. Ele se volta para a sua igreja, Ele se volta para cada um de nós nessa noite e diz: a seara, na verdade, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. O trabalho é muito grande, a multidão é muito grande, gente que precisa ser curada, gente que precisa ser cuidada, gente que precisa ser apacentada, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está dizendo é que aquilo que há de mais importante para a igreja realizar, aquilo que há de mais importante para a igreja fazer, aquilo que há de mais glorioso para a igreja realizar, é o cuidado, é a busca, é o clamor por aqueles que não conhecem a Jesus. É nós irmos atrás do perdido, é nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, é anunciarmos que Cristo, Ele se importa com cada um de nós, e seja qual for o problema da sua vida, Cristo, Ele é poderoso o suficiente para mudar o quadro em que você está. Seja esse quadro de enfermidade, seja esse quadro de desespero, seja esse quadro de doença emocional, seja a dor na alma que você sente, Jesus, Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Então, pastor, o que eu posso fazer? Jesus, Ele encerra a nossa mensagem nessa noite dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos não somente trabalhar, mas precisamos orar, clamar, interceder, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. A nossa missão é plantar uma igreja nesse lugar. É que a nossa missão, ela siga e alcance muitas vidas. E ela será alcançada através de você, através de mim, através da nossa oração. Quando nós clamarmos e dissermos: Senhor, envia trabalhadores para esse lugar, para que onde nós estivermos pregando a Tua palavra, vidas se convertam, vidas se voltem para o Senhor. E como aqueles cegos que foram curados, assim como aquele homem endemoniado foi liberto, assim como aquela multidão ficou maravilhada diante do seu agir, diante do seu ensino, diante da sua pregação, diante da cura, da libertação que o Senhor realiza, Pai. Pessoas aqui também no Cacuia, pessoas através da internet, pessoas que ouvirem a nossa voz, a nossa pregação, o nosso clamor, sejam alcançados pelo Senhor. E que esse alcance, essa cura, essa libertação, essa transformação comece em mim e comece em você. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para nós orarmos ao Senhor. E que esse seja o clamor do seu coração. Pai, envia trabalhadores. E que eu seja o primeiro trabalhador, que eu seja o primeiro ministro, que eu seja o primeiro homem, a primeira mulher a realizar a Tua obra, a fazer a Tua vontade.